Agora vamos a uma aula bem rápida sobre JA, Justificação Administrativa. Vamos descobrir o que é e para que serve. Vamos lá. A justificação administrativa constitui meio utilizado, preste atenção, meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social. A JA, nós chamamos de JA, Justificação Administrativa, tem essa finalidade, suprir a falta ou insuficiência de documentos, ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários. É parte, isso aqui é muito importante, é parte do processo, é parte. A JA não é um processo autônomo, é parte de um processo. Você vai requerer um benefício, por exemplo, uma aposentadoria, a documentação é insuficiente, então você solicita que seja realizada uma JA. Então é parte do processo de atualização de dados do CNIS ou de reconhecimento de direitos, um benefício que você queira, uma aposentadoria, pensão por morte. Então ele não é um processo autônomo, é vedada a sua tramitação na condição de processo autônomo, não é um processo à parte, mas é como que se fosse um anexo do processo principal, ok? Não será, porém, admitida a administração justificativa, aqui atenção, quando o fato a ser comprovado exigir, ok? Registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Não se faz uma JA com a finalidade de comprovar ou exigir um registro público de casamento, ou de idade, comprovação de idade, de óbito. Não, isso aí é caso para se resolver lá junto ao cartório. Ou diz aqui qualquer ato jurídico. A JA não é uma ação judicial. Não é uma ação judicial. É um processo autônomo e administrativo. A justificação administrativa ou judicial, aqui quando a justiça é quem solicita, para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade e relação de parentesco, aqui atenção, somente produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não se admite provas exclusivamente testemunhais. Não se admite quando para fins de comprovação de tempo de contribuição, dependência econômica, identidade, relação de parentesco. Tem que ter o início de prova material. Esse é o entendimento aqui, diz o que diz o STJ, né? Na súmula 149, é o entendimento do STJ. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação, por exemplo, da atividade rurícola ou rural para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Tem que ter prova material. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, vedada a sua utilização por outras pessoas, ou seja, aquela prova ali material só serve para a pessoa que está interessada ou o sujeito do benefício, o requerente. É vedada a sua utilização por outras pessoas. A inclusão, exclusão ou a ratificação e a retificação de vínculos, remunerações e contribuições, ainda que reconhecidos em ação trabalhista transitada em julgado,
dependerão da existência de início de prova material contemporânea dos fatos. Veja que para o INSS, o reconhecimento de uma ação trabalhista transitada em julgado não dispensa o início de prova material contemporânea aos fatos. Para o processamento de justificação administrativa da JA, o interessado deverá apresentar, veja, não é o INSS que pede, não é o INSS que inicia a JA, a justificação administrativa, é o interessado. O interessado é quem pede, o interessado é quem inicia através de requerimento. Então o interessado ele deve apresentar requerimento no qual exponha clara e minuciosamente os pontos que pretende justificar. Além disso, ele tem que apresentar testemunhas idôneas em número não inferior a 2 e nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar. É interessante também notar, importante notar que essas testemunhas elas não podem ser parentes, ok? Não podem ser parentes. Veja aqui o que é que diz o decreto 3048. Não podem ser testemunhas menores de 16 anos, cônjuge, companheiro, companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. O parágrafo único ainda diz assim, que a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas e lhes serão assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva, ou seja, a pessoa com deficiência ela pode servir de testemunha, contanto que ela não se enquadre nesse rol de proibições aí, né, daqueles que não podem ser testemunhas. Cabe ao INSS assegurar os recursos necessários para que a pessoa com deficiência testemunhe em igualdade de condições com as demais pessoas, dentro do processo de justificação administrativa. Será dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou de caso fortuito. É aquele caso lá da morte presumida, por exemplo, né? Por exemplo. O decreto 3048 define o que seria o caso fortuito ou força maior. Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação, desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante registro da ocorrência policial feito em época própria ou a apresentação de documentos contemporâneos dos fatos e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado. Há o caso que eu falei também da morte presumida, né? Imagina que seja um caso aqui e alguém esteja requerendo uma pensão. Então, entra esse caso também, motivo de força maior. A justificação administrativa será avaliada globalmente, ou seja, no seu contexto, quanto à forma e ao mérito, valendo perante o INSS para fins especificamente visados, só para aqueles fins, para aquela finalidade. Não caberá recurso, atenção, não caberá recurso da autoridade competente do Instituto Nacional do Seguro Social que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Não cabe recurso se a autoridade competente do INSS considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Todavia, é bom registrar, aqui eu quero só chamar a atenção, voltar um pouquinho aqui atrás. O que não cabe recurso não é do benefício em si. O que não cabe recurso é quanto à justificação administrativa, ou seja, se você pede a justificação administrativa e essa justificação ela não é considerada,
ou se ela é considerada eficaz ou ineficaz, você não vai entrar com recurso pedindo relativamente à justificação administrativa. Não, você tem que pedir em relação ao benefício, se ele for negado. O benefício foi negado, aí você vai pedir no todo, pelo indeferimento do benefício, e não unicamente ou exclusivamente por causa da justificação administrativa que não foi considerada. Todavia, é bom registrar que no caso de prova exigida para tempo de serviço ou contribuição, o início de prova material é dispensado quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. É aquilo que nós vimos no slide anterior. Caso a empresa não estiver mais em atividade, se a empresa encerrou suas atividades, deverá o interessado juntar a prova oficial de sua existência. Existência de quê? Da empresa, né? No período que pretende comprovar. Deve o interessado provar a existência da empresa. Claro que isso por si só não é suficiente, né? Tem que ver todo o contexto. Vamos agora a uma questão para encerrar nossa aula curtíssima. Diz assim: em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, admitem-se recursos nos processos administrativos, incluindo em matéria previdenciária a justificação administrativa prevista no Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048. Nesse caso, letra A diz: é utilizada, a JA, né? É utilizada para suprir a falta ou insuficiência de documento, ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse do beneficiário perante a Previdência. Bom, a resposta já está aqui, né? Letra A é a resposta. O que é que há de errado nas demais? Vamos ver. Letra B. Será admitida a justificação administrativa ainda que o fato a comprovar exija registro público de casamento, de idade ou de óbito. Nós vimos que não. Nesses casos, aí tem que o cartório quem tem que justificar. C diz: o processo de justificativa administrativa não é parte integrante do processo antecedente, razão pela qual deverá ter tramitação como processo autônomo. Não. A JA é parte integrante, não é um processo autônomo. É parte integrante. Tanto é que você não pode entrar contra um recurso, com um recurso contra a JA. Você vai ter que entrar contra o processo todo. Letra D diz assim: a justificação administrativa em caso de prova de dependência econômica, identidade e de relação de parentesco admite prova exclusivamente testemunhal. Bom, aqui a gente já sabe que não se admite prova testemunhal nesses casos aí. Por fim, diz: caberá recurso da decisão da autoridade competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa. Vimos que também está errada a questão, não se admite recurso da decisão da autoridade competente se ela achou eficaz ou ineficaz a justificação administrativa AJA. Ok? Deus abençoe sua vida, ilumine a sua mente para que você aprenda o máximo e consiga a aprovação.